O nosso tema dessa noite é Até Macpela. Diga comigo, até Macpela. Até Macpela. Antes mesmo de descobrir, você que talvez já sabe, mas de saber melhor o que é Macpela, já olha aí para sua esposa, para o seu marido e diga, eu vou contigo até Macpela. E onde é Macpela, né? Então eu quero falar com você aqui, eu também estou um pouco rouco, não estou igual a pastora não, mas eu também venho um ritmo aí, e esse frio ele realmente afeta um pouco a minha garganta, mas Deus vai me dar graça aqui, amém? E eu quero falar com você, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 49. Em Gênesis 49, a palavra maravilhosa, lindíssima, poderosa, extraordinária de Deus, nos fala aqui a respeito de Macpela. O que era Macpela? Macpela, quando nós falamos aqui o tema até Macpela, Macpela era um túmulo, diga comigo, um túmulo. Então, para ilustrar melhor, né, a gente não quis assim insanizar tanta coisa, né, até por ser uma reunião de casais, né, falou, não vamos também exagerar muito, senão a gente podia fazer um túmulo aqui, botar uns 2 caixões, né, fazer um cemitério para ilustrar bem legal aqui o que é Macpela. O que é Macpela? Macpela foi a caverna que Abraão adquiriu dos hititas para construir ali o túmulo. Para eles era muito importante o lugar que eles deveriam ser sepultados, e você vai ver isso em toda a história bíblica ali, né, sempre nos princípios ali, você vai ver eles sempre se preocupando muito em dar ordens e direções. Olha, você vai me sepultar em tal lugar, porque eles tinham um entendimento da importância desse lugar. E Abraão, então, separa um lugar que foi chamado de Macpela, uma caverna onde ele deveria ser sepultado. E esse lugar, ele existe ainda na região da Cisjordânia, ali ainda existe esse lugar, que hoje, né, foi erguido um memorial ali, e é considerado, né, conhecido tradicionalmente como o túmulo dos patriarcas. Por quê? Porque nesse lugar, segundo a tradição, foi sepultado Adão e Eva, foi sepultado Abraão e Sara, foi sepultado Isaac e Rebeca, e foi sepultado Jacó e Lia. Então, os 3 patriarcas, biblicamente, foram sepultados lá, mas a tradição também diz que, além deles, Adão e Eva também provavelmente foram sepultados nesse lugar. Isso é a tradição. Mas, biblicamente, estão sepultados ali os 3 patriarcas e a sua esposa. E a gente pode entender algumas coisas sobre isso, mas eu quero me deter aqui no texto de Gênesis 49, verso 29, que é quando Jacó está para morrer, né, depois de todo aquele episódio em que José foi para o Egito, e no Egito ele se tornou muito importante ali, um governador do Egito, um administrador do Egito, e ali ele pôde ter a oportunidade de levar a sua família, todo um propósito de Deus, de tirar o povo de Israel um tempo daquela terra prometida ali por Deus, para levá-los ao Egito por um tempo, para que depois Deus pudesse novamente devolvê-los ao local deles, e nós conhecemos toda essa história. E depois que então eles descobrem que era José, os irmãos vão lá, encontram José, ele manda trazer seu pai, e ali Jacó vai terminar os seus dias ali no Egito. E aqui esse texto é exatamente o momento em que Jacó dá as instruções finais para os seus filhos, a respeito de como ele deveria ser sepultado. Verso 29 de Gênesis 49 diz assim: a seguir, Jacó deu-lhe estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, o hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o hitita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Então aqui Jacó é muito pontual com seus filhos. Ele diz, olha, eu estou prestes a morrer,
E a minha instrução para vocês é: vocês devem me sepultar no local onde o meu pai, né, no caso ali, o patriarca principal Abraão, separou para que fosse a nossa sepultura, da família. Então ali foi sepultado Abraão e Sara, foi sepultado Isaac e Rebeca, e ali eu também sepultei Lia. E ali eu quero ser sepultado. Então esse lugar é o lugar que é a sepultura dos patriarcas. E aqui eu entendo que me fala muito a respeito do propósito de Deus para o casamento. Qual é o propósito de Deus para o casamento desde o início? O propósito de Deus para o casamento é que o casamento seja para a vida toda, até a morte, até Macpela, até o cemitério, ou até que Jesus venha. Normalmente, quando eu celebro casamento, né, aquele momento de dizer até que a morte nos separa, ou até que Jesus venha. Porque esse é o intuito de Deus. Esse sempre foi o intuito de Deus. Olhe para essa pessoa aí do seu lado, seu marido, sua esposa, e diga assim: o propósito de Deus é que nós vivamos juntos até a morte, ou até que Jesus venha. Até Macpela, até o túmulo. E se for possível, enterra junto. Aqui eles tradicionalmente faziam isso. Agora, isso aqui me revela muitas coisas, pastor. Esse texto aqui me revela muitas coisas. Quando eu observo esse texto aqui, meu amor vai falar aqui a respeito de algumas coisas que nós precisamos dentro do nosso casamento para que a gente possa ir até a morte. Né? Algumas chaves aqui, alguns pontos que a gente precisa viver para que a gente possa cumprir esse propósito de Deus de ir até a morte. Mas eu quero nessa introdução dizer que por que ir até a morte? Porque essa é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade estabelecida. Deus, como eu disse aqui, tem um manual de instruções. Eu falo muito da Bíblia e eu falo, a Bíblia é um manual de instruções. Não adianta você chegar com um carro que foi fabricado para funcionar com álcool ou com gasolina e você chegar no posto de gasolina e dizer: enche o tanque de diesel. O que vai acontecer com esse carro? Não vai funcionar e ainda vai pifar. É verdade ou não é? Porque ele não foi projetado para funcionar daquela forma. Da mesma forma, aquele que nos projetou nos deu instruções de como nós funcionamos. É a sua palavra, são os seus princípios, os seus estatutos, os seus mandamentos. Quando eu tento colocar diesel num lugar que não é para ter, vai pifar, vai dar ruim, vai dar problema. Por isso que nós vivemos muitos problemas nas nossas vidas. Por quê? Porque estamos tentando fazer do jeito que a gente acha que tem que ser e não do jeito que o fabricante disse que deve ser. E se você quer funcionar direito, faça conforme o manual de instruções. Está aqui, 1189 capítulos 31, 1102 versículos dizendo como você deve funcionar. Está tudo aqui. E quando a gente não segue isso aqui, a gente pifa. E o que isso aqui estabelece sobre casamento, Deus estabeleceu e é isso aqui. O meu propósito é esse. E aí você entende como que Deus leva a sério. Sabe quando eu vejo o tanto que Deus leva isso a sério? A Bíblia diz que Jacó, ele trabalhou 7 anos para ter uma mulher que ele amava, que era Raquel. Só que ele recebeu do pai dela a sua irmã, que era Lia. Aí ele se casou com Lia. Quem é a esposa dele? Lia. Quem é a sua primeira esposa? Lia. Aí ele trabalha mais anos para ter Raquel. Ele se casa com Raquel. Ele ama Raquel. Ele é apaixonado por Raquel. Mas é Lia que vai até Macpela com ele. Quando Raquel morre, ele diz: sepulte ela lá em Belém Efrata. Quando ele vai morrer, ele diga: me sepulte aonde eu sepultei Lia. Lá no túmulo dos patriarcas. Porque é esse casamento que Deus reconhece. Olha como isso é forte. É esse o casamento que Deus reconhece. Por quê? Porque Deus nunca fez o homem para ter mais de uma esposa.
Alguns dizem assim, pastor, mas tem, inclusive, Jacó, altos homens que tiveram várias. É só você ler a Bíblia e você vai ver o quanto que deu ruim por isso. Sim ou não? Por quê? Porque Deus, desde o princípio, diz, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. Casamento monogâmico heterossexual. Amém? Qualquer coisa fora disso está fora do padrão que Deus estabeleceu. O propósito de Deus foi estabelecido. E aqui a Bíblia está deixando bem claro. Eu fiquei impactado quando eu parei nesse texto, depois de 17 leituras da Bíblia inteira. E eu falei, meu Deus, não foi Raquel que foi sepultada em Maquipela com ele. Foi Lia. Foi Lia. Outro detalhe, Lia era desprezada. E hoje eu tenho uma palavra para você, talvez mulher que está enfrentando luta com seu casamento. Persevere. Sabe por quê? Porque Lia era desprezada. Lia era a mulher que via Jacó amando Raquel. E ela não conseguia ter o amor do seu marido, mas ela perseverou. E foi ela que foi até Maquipela. Seu marido pode até ter outra. Mas se você é a esposa, persevere. Porque Deus vai fazer, vai trazer a honra sobre a sua vida. Sabe como que Deus honrou Lia? Sabe quem foi que Lia gerou? Nós sabemos que Raquel gerou José e Raquel gerou Benjamim. Mas sabe quem foi que Lia gerou? Levi e Judá. Sabe quem é Judá? Jesus veio da geração de Judá. Jesus veio de Lia. Fale isso para alguém perto de você. Jesus veio de Lia. Não foi de Raquel. Para você ver o quanto que Deus leva a sério o casamento até a morte. O quanto que Deus leva a sério isso. Deus leva tanto a sério isso que quando você pega a genealogia de Jesus, lá na genealogia de Jesus, outra coisa que me chamou muita atenção, que me deixou em crise quando eu vi isso. Na verdade, eu li um autor falando sobre isso. Jesse Franklin, um pastor inclusive pastor do Trump. O Trump frequenta a igreja dele nos Estados Unidos, vai estar a semana que vem com a gente lá em Brasília, na conferência da nossa igreja, esse pastor, e ele escreveu um livro agora que me impactou muito, chamado Ame como se nunca tivesse sido ferido. E nesse livro ele estava falando sobre um detalhe que às vezes passa desapercebido numa genealogia. A genealogia de Jesus. Quando a Bíblia vai falar da genealogia de Jesus, a Bíblia fala assim, Salomão, Davi, né, falando das gerações de Jesus, aí fala Salomão, filho da mulher de Urias. Na genealogia de Jesus diz assim, Salomão, filho da mulher de Urias. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Jesus, o filho de Davi. Mas quando Deus vai falar de Salomão, ele está dizendo assim, filho da mulher de Urias. Porque o que eu reconheço é que ela era mulher de Urias. Fale para alguém perto de você, é forte. Mas é a prova de que Deus é um Deus de aliança. É um Deus de aliança. E Ele não quebra princípios. Sabe, o propósito de Deus é que eu e você possamos ir até Maquipela. Possamos ir até o fim na aliança que nós estabelecemos com o nosso cônjuge. Sabe, que nós possamos dizer, chegamos até o fim. Chegamos até cumprir o propósito. As coisas estão cada vez mais relativas. As pessoas estão dissolvendo a aliança a todo momento, com tudo. Está na igreja hoje, a pregação não gostei, amanhã já está em outra, depois de amanhã já está em outra, está aqui, daqui a pouco já está em... cada vez mais a gente vê isso. Casamento não é diferente. Mas o propósito de Deus sempre foi o mesmo. E a palavra está mostrando que desde o princípio até o fim, o propósito de Deus é casamento, aliança, até a morte, até Maquipela. Então diga de novo aí para o seu marido, para a sua esposa, até Maquipela. Se você está entendendo só hoje isso, a partir de hoje, até Maquipela.
Porque talvez você chegou aqui e você já quebrou alianças anteriores, mas hoje você está em Deus, está no novo tempo na sua vida, entendendo a palavra de Deus, e a partir de hoje, a partir desse novo tempo, você está entendendo que a partir de agora na sua vida, Deus quer estabelecer algo que é para sempre. Para sempre. Amém? E a minha gata maravilhosa, que eu vou com ela até Macpela. Eu gostei dessa brincadeira da foto velha, só porque, apesar da gente ficar, né, um pouquinho assim esquisito, né, pastor? Eu fiquei horrível. Mas eu postei a minha foto com ela e coloquei assim, eu e a minha veinha, comemorando o nosso 42º aniversário de casamento. Sabe, esse é o propósito de Deus. Eu não sei quantos anos eu vou viver aqui na terra, nem espero que seja tantos assim, eu quero logo que Jesus volte, podia voltar hoje ou amanhã. Eu não acho ruim. Eu, na verdade, estou ansiando por isso. Sou alguém que anseio pela volta do Senhor. Mas enquanto eu viver aqui, eu sei que eu tenho um propósito. E um dos propósitos que eu tenho é de permanecer casado. Até Macpela. Até que a morte nos separe ou Jesus volte. Nós temos esse propósito. Nós entendemos isso. E eu coloquei lá, 42 anos profeticamente, de casados, daqui a gente fez 12 agora semana passada, estamos novinhos ainda de casado, lua de mel, e nós vamos estar 42, lua de mel ainda, irmão, em nome de Jesus, brincando muito porque é bom. Mas 42, daqui a 30, não foi 42 que eu coloquei, não, foi 62 anos de casado. Nós temos um casal lá na igreja agora, que semana passada eles fizeram, a gente orou por eles, eles comemorando 51 anos de casado. E nós oramos por eles lá, no nosso culto lá, e eu falei, gente, eu admiro muito e respeito muito isso aqui. Sabe, um casal chegar a 51 anos de casado. Isso está cada vez mais raro. Hoje a gente vê na igreja, gente que casa 3 meses depois separa. E nós precisamos ensinar as pessoas que o propósito de Deus é até Macpela. Amém? E como ir até Macpela? Minha melhor versão vai dizer. Eu acredito que todos os dias nós temos algo a aprender. E a nossa caminhada, seja no casamento, seja como mãe, como pai, todos os dias nós aprendemos algo. Todos os dias, como pastores, nós aprendemos algo. Hoje eu não sou a mesma pastora de 1 ano atrás, ou de 10 anos atrás, quando ordenada. Porque todos os dias nós estamos aprendendo, nós estamos amadurecendo, nós estamos mudando e revelando, de fato, a nossa melhor versão. E eu acredito nisso, que existe dentro de nós, para cada tempo, uma melhor versão. Então, o erro que você cometeu, ele não define quem você é. O nosso erro não nos define. Eu tive uma experiência há 1 mês atrás, mais ou menos, teve a feira de ciências na escola dos meus filhos. E quando eu cheguei lá, ele estava estudando sobre a história do avião, Santos Dumont, fizemos uma maquete de avião, e ele ia expor a maquete dele na feira de ciências. E quando eu cheguei lá, todas as crianças vestidas de piloto, de aeromoça, e o João de moletom. Ele ficou em crise, porque no dia que a tia mandou o bilhete falando a respeito de como ele tinha que ir para a feira de ciências, eu não olhei a agenda. E na hora eu me senti mal. Aquele sentimento assim, que péssima mãe você é. Mas eu falei essa frase para mim mesma, lá na feira de ciências. E eu peguei ele e eu falei, filho, olha para a mamãe. Não importa a roupa que você está. Você sabe o texto melhor que ninguém. E você vai fazer a melhor apresentação dessa feira de ciências. E eu falei para mim, o meu erro não me define. Não me define como mãe. Porque eu sei que eu sou uma boa mãe. Você está entendendo? A sua melhor versão, ela não está expressada, talvez, no erro que você cometeu, mas no anseio que você tem de ser melhor. No desejo que você tem de aprender e aperfeiçoar aquilo que você é. Amém, queridos? E eu penso que nessa noite nós podemos aprender. Como meu amor falou aqui a respeito de talvez você errou na sua caminhada, talvez você falhou, talvez você está no seu 2º casamento.
Mas não é esse erro que define você, porque hoje, no casamento, na aliança que você tem, você pode revelar a sua melhor versão. Você pode aprender todos os dias a como caminhar até Macpela. Ao lado desta pessoa, ao lado daquele que Deus colocou para estar com você. Como Cláudio Duarte diz, casou com a onça, abraça a onça. Amém? Então, talvez a senhora fale assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Vai até Macpela. Mas nós podemos, de algumas estratégias, podemos aprender todos os dias, e hoje eu quero falar com você rapidamente de alguns pontos que nós podemos fazer, que nós podemos viver, para que nos ajude. Porque casamento é um desafio. Eu sou uma defensora do casamento. Eu caso discípulo em 2 meses. Eu falo para ele assim, pastor, eu quero casar. Tem quanto tempo? Tem 1 mês de estar namorando. Querido, você tem certeza? Tenho. Você também tem certeza? Vai, casa. Ah, porque eu vou namorar aqui 5 anos. Aí casa, parece que tem 1 mês junto. Porque você só vai conhecer, como dizia minha avó, é quando você come 1 quilo de sal junto. Casamento é feito no dia a dia. Casamento é feito, querido, é nas lutas, é nas chateações, é na vontade de jogar ele pela janela. Vocês não têm essas vontades? Lá em casa é tudo com grade, não é só por causa das crianças, não. Entendeu? Meu Deus. Naquelas horas, assim, é até que a morte, né? Morte. Isso é sugestivo. Brincadeira. Mas casamento é isso. Não tem o casamento perfeito. Ai, que lindo. Olha aquele casal, gente. Oh, eu queria ser como eles. Mal sabe você quem são eles. Sim ou não? Fake news. Parece que a grama do vizinho é tão linda, né? Spray. Maquiando. Né? Vida de Facebook, gente. Todo mundo é feliz, lindo. Não se engane. Não se engane. Sabe qual o melhor casamento que pode existir? É o seu. Porque é seu. Vai até a morte. Nem que você deseje todo dia a morte dele. Isso é que é casamento que vai até a morte, é? É lembrando dela todo dia. Mas enquanto aqui estivermos, nós vamos viver o nosso melhor. Aprendendo com os nossos erros. Fizemos 12 anos de casado sexta-feira. E eu falei para ele, amor, parece que eu sou casada com você desde o dia que eu nasci. Porque as minhas melhores e maiores lembranças são dos meus últimos 12 anos. Uau! De verdade, você tem essa sensação? Foram muito bons os... Vou entregar aqui minha idade, né? 21 anos solteiras. Faz a conta rápido. Foram muito bons, foi muito prazeroso estar dentro de casa. Eu tenho pais maravilhosos que me supriram em tudo. Mas sabe, a minha melhor versão, ela foi revelada dentro do casamento. Com choros, muitas vezes. Pelo quê? Por nada. Porque ele não disse que me amava. Porque eu falei algo para ele e ele não deu bola. Mulheres? Estão aqui? Mas aprendemos todos os dias um pouquinho mais, que vai nos levar mais longe. E hoje eu quero aprender junto com você um pouquinho mais, para que a gente possa ir mais longe no nosso casamento. A primeira coisa que eu quero falar com você é que nós precisamos aprender a conservar e mudar. Diga comigo, conservar e mudar. Existem coisas na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso casamento, que nós vamos conservar.
aprendizados que você teve na sua vida, ensinamentos que você teve, exemplos que você viu, que vale a pena conservar. Mas existem coisas que você ouviu, que você viu, que você presenciou, que você precisa mudar. Talvez ensinamentos que você teve e que você está quebrando a cara dentro do seu casamento, porque você carrega isso como toda a verdade da sua vida, mas que você precisa mudar. Então, nós precisamos dessa sabedoria do que eu posso e preciso conservar no meu casamento, de ensinamentos, valores, princípios que eu recebi e aquilo que é necessário mudar. 1 Tessalonicenses 5:21 vai dizer: ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Examine, pois, todas as coisas e retenha o que é bom. Nós precisamos aprender a fazer uma reflexão da nossa conduta, do nosso posicionamento dentro de casa, com o nosso marido, para que a gente descubra o que eu posso e é bom conservar, mas o que eu preciso urgente mudar. Talvez o ensinamento que você teve da sua mãe foi dizendo para você: não baixa a cabeça para homem. Não deixa homem mandar em você. Não deixa ele cantar de galo dentro de casa. E esse é o ensinamento que você trouxe para dentro do seu casamento. E você está hoje quebrando a cabeça, está à beira de um divórcio. Por quê? Porque você está carregando isso como uma verdade. Mas você precisa urgente mudar. Mudar o seu conceito, mudar a sua posição. Ah, pastor, agora ele vai mandar em mim? Vai. Vai. Porque a Bíblia vai dizer que o homem, ele é o quê? O cabeça da onde? Da casa? Não. Da mulher. A Bíblia não diz que o homem é o cabeça da família. Ele não diz que é a cabeça da casa. Ele diz que é o cabeça da mulher. Não levanta, não vai embora. Vai ficar feio para você. Que eu vou apontar mesmo. E a Bíblia vai dizer: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Sabe qual é o exercício da submissão, mulher? Ficar calada. E às vezes tudo que você precisa é calar. Sabe onde a sua submissão ela é expressada? Não é? Ai, pastor, quando eu concordo com tudo. Não. Submissão não é concordar com tudo. Porque você é um ser pensante, aleluia. Você tem opinião, aleluia. Você pode expressar a sua opinião, amém? Amém, querido. Não é ser um robozinho mandado, não. Uma marionete, não é isso. Mas é você reconhecer a autoridade. Ser submissa, querido, é usar de sabedoria para ouvir, talvez nem concordar, mas entender que não é o momento de discordar. Não é o momento de impor sua opinião. Não. Talvez seja o momento de orar. Talvez seja o momento de preparar a hora. Não é no calor das emoções. Não é agindo no impulso ou no ensinamento que você teve. Porque automaticamente o seu cérebro vai dizer para você: ó, quer mandar em você. Ó, tua mãe bem que falou. Não deixa não. Nesses momentos, nós precisamos mudar. O que você precisa conservar no seu casamento? Conserve o princípio.
conserve os valores. Eu ouvi a minha avó é mumificada, gente, ela está com 90 anos. Minha irmã, eu com a cara de hoje não tenho a cara que ela tem com 90 anos. Eu falo, vó, tu dorme no formol? A minha filha que é creme Nivea, que eu uso 3 vezes no dia. Falei, isso é milagroso esse creme. E ela sofreu muito com meu avô. Meu avô era muito rico, em Cabedelo, na Paraíba, dono de supermercados, perdeu tudo no jogo, perdeu tudo com mulher, andava na rua com ela numa mão e a amante na outra. Saía de casa, entrava na casa da vizinha para ficar com a vizinha e ela com as crianças em casa. Conta o dia que um dos filhos, o irmão da minha mãe, passando mal, convulsionou. Ela foi chamar ele, enquanto ele pegava a vizinha do lado, para ir levar o menino para o hospital. E o dia que ele caiu de cama, que ele adoeceu, ficou cego, ela cuidou dele. De dar banho, comida na boca, até o dia que ele morresse. E me lembro o dia que a gente conversando, ela sempre conta as histórias de como era. E um dia ela disse, minha filha, eu sofri muito. Eu sofri muito. Mas eu tinha casado, né? Ela não precisou dizer mais nada. Eu não estou dizendo aqui, querido, que você precisa passar por tudo isso, suportar tudo. Não, busca uma palavra de Deus. Mas sabe, o conselho que eu tenho para nós é um conselho bíblico. Eu casei, né? Ela estava dizendo o quê? Eu suportei. Eu fui até o fim. Por mais doído que seja. Eu não conhecia o meu avô biológico. Porque quando eu nasci, meu avô já tinha falecido há 2, 3 anos. E ela casou novamente. E quando ela casou com o homem que eu conheci e considerei toda a minha vida como meu avô, faltava estender o tapete para ela passar. Cuidou dela como uma rainha. Ele faleceu antes dela. Hoje ela é viúva pela 2ª vez. Mas ela diz que ele foi a colheita de todas as sementes que ela plantou lá no tempo de deserto. Sabe, queridos, uma coisa é certa. A honra de Deus, ela vai chegar para quem conserva o princípio. Para quem honra o princípio. É claro que nós não queremos longe de nós e que o Senhor nos guarde, porque a Bíblia vai dizer que o que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Que o Senhor nos livre de cairmos sexualmente, de adulterarmos, de termos um caso extraconjugal. Eu oro, querida, às vezes eu acordo de madrugada, eu ponho a mão na cabeça do meu marido, eu expulso o demônio na vida dele, ele dormindo, eu expulso pombagira, eu repreendo o demônio da sexualidade, as sirigaitas que tentam se aproximar dele, que o fogo do Senhor caia sobre elas. É sério. Vocês não oram, não? Eu oro. Porque um dia uma mulher falou assim, uma jovem, ai, pastora, deve ser tão bom, né, assim, igual a senhora, casada com um homem de Deus, igual, minha irmã, é homem de Deus, mas antes de ser de Deus, é homem. Está sujeita a cair? Pastora? Sim, queridos, o maior erro que nós podemos cometer é achar que nunca vai ser com a gente. Não, comigo não. Comigo isso não vai acontecer. Não pense isso, querido. Sabe por quê? Porque quando você anda
sabendo que você pode cair, você é cauteloso. Essa semana eu estava no escritório da igreja, e eu estava saindo para casa já umas 18 horas, cansada. E um rapaz que trabalha com a gente lá, eu passo na frente da parada, lá da estação do metrô, que ele tinha que ficar. E ele falou, ô pastora, me dá uma carona. Falei, ô meu filho, peraí. Amor, o Eliakim quer ir comigo até a parada do metrô. Você me abençoa para eu deixar ele lá? Você deixa eu levar ele? Ele me mandou uma cara assim, ó. Pensei, não deixou, né? Aí embaixo ele pôs assim, pode. Aí estava todo mundo lá no escritório. Aí eu falei assim, Eliakim, eu posso te levar. Porque meu amor deixou. E uma moça lá falou assim, nossa, pastora, pediu autorização para isso. Eu falei, não, querido. Não é pedir autorização para isso. É para tudo isso. Porque Ele me resguarda. Espiritualmente existe um peso nisso. Porque se Ele fala, não, amor, não é para levar. Rapaz, o Uber ia pegar ele, o Pop, o táxi, ele ia a pé, o bichinho. Mas eu não ia levar. Cuidado. Isso é zelo. Mas às vezes eu falo para o meu amor, e ele fala, não gosta que você fala isso. Mas eu já falei para ele, amor, se um dia acontecer, me fala. Porque eu quero ser mulher de Deus suficiente para perdoar você. Existe um princípio que está acima das minhas dores. Existe um princípio que está acima das minhas ofensas. Acima da minha reputação. Até Macpela. Até Macpela. Fale aí mais uma vez para o seu cônjuge, até Macpela. Então, conserve o princípio. E mude o que você precisa mudar. Quer ver uma coisa que você tem que conservar, mulher? Teu corpo não é seu. É dele. Agora a gente fala muito isso, né? Mas deixa eu te dar uma dica, mulher. O corpo dele também não é dele. É seu. Então, quando ele não estiver muito animado, pode usar à vontade, você meu amor. tem que animar. Essa é uma boa palavra para conservar. Esse é um bom princípio para conservar, né? Não, pastor Ivan. Esse é um bom princípio para conservar. Quer ver um princípio bom que as mulheres vão amar? Conserve, homens, o amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Se entregando por ela. Como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Então, entrega a partida de futebol com os amigos por ela. Conserva o princípio. Por causa dela. Conserve o princípio. E vamos mudar, queridos, naquilo que a gente precisa mudar. Eu falei aqui a respeito do corpo de um pertencer ao outro, e isso nos fala de intimidade. E às vezes a gente precisa inovar na nossa intimidade. A gente precisa uma saidinha de vez em quando, deixar as crianças com a sogra, com a avó. Ó, as sogras ali reagiram. É um dia seu, um dia da filha, gente.
Se programar, que às vezes a gente fala assim, mas não tem um recurso. Se programe. Deus vai honrar você. E a gente, às vezes, coloca tanta desculpa nas finanças, no recurso. Porque eu não tenho. Aí não faz nada. Um dia meu amor veio com essa lorota para cima de mim. Amor, mas a gente está sem condição. Eu falei, amor, se um dia eu chegar para usar o banheiro, me sentar no vaso, mijar, fazer xixi, né? Mulher não mija, gente. Mulher faz xixi, ô meu pai. E for pegar lá o papel higiênico, que tem uma declaração sua. Faz uma cartinha no papel higiênico para mim. Você não precisa de dinheiro para isso, não. Mas você vai expressar Melhorei o seu amor. já. Já melhorou não, querido? Você é outro. Mudou. Vocês não sabem não, gente. Mas eu perseverei. Eu amo ouvir que ele me ama. Ele não diz que me ama. O que é que eu decidi? Pergunto todo dia. Cada um que use dos seus recursos. Mas eu falei isso para ele. Falei, amor, se você fizer uma carta para mim num papel higiênico, porque não tiver dinheiro para uma folha A4... Você está dizendo para mim, eu me lembrei de você. Eu me importo em suprir a sua necessidade. Amém? A segunda coisa que eu quero falar com você, para que possamos ir até Macpela. Primeiro, conservar e mudar. Você vai fazer uma análise do seu casamento, da sua postura. Não é do outro, não. É a sua postura. Que a gente é bom para falar, tu tem que conservar isso. Mas tu tem que mudar isso. Não, é o que você tem que mudar. É o que você pode conservar e o que você deve mudar. Então, conserve e mude. Segundo, querido, não ande por sentimento. Não ande por sentimento. Se Lia tivesse andado por sentimento, minha amiga, ela tinha andado, o perdido. Ela tinha caído fora. Porque, como meu amor disse aqui, era rejeitada, desprezada. Não ande por sentimento. Não. A Bíblia vai nos falar do culto racional. Muitas vezes, no nosso casamento, nós precisamos prestar um culto racional. Não é o que eu sinto. Não é se eu estou com vontade. Ai, não, mãe, eu vou para a casa da mamãe. Eu vou dormir lá. Eu estou chateada. Para de andar por sentimento. Senta. Resolve as questões. Olha no olho. Conversa. Fala das suas chateações. Fala do que você não gosta. Tenham diálogo. Sejam transparentes. Hoje nós vivemos numa geração tão emotiva, dodói, cheia de frescura, cheia de mimimi. E às vezes é dentro da nossa casa, é com o nosso marido, é com a nossa esposa, que a gente está tudo floquinho de neve, que tudo se derrama, se chateia. Quantos aqui já usaram um copo descartável? O que você fez com ele depois que você usou? Amassa e joga fora. Quantos aqui já usaram uma taça? Uma taça assim, bonita, de cristal, uma taça de vidro. O que você faz com ela depois que você usa? Você lava e guarda. Tem muita gente dentro do casamento agindo com o casamento como um copo descartável. Usa. E quando não serve mais, amassa e joga fora. Quem faz isso? Quem anda por emoção. Quem é emotivo, quem anda pelos sentimentos. Não, querido, nosso casamento tem valor. Como uma taça de cristal, ele pode até sujar. Você vai usar, vai desgastar, mas você vai lavar. Você vai tirar as manchas. E você vai continuar com ele.
Você não vai tacar no chão e quebrar, não. Você vai ficar com ele. Então, para de ser sentimental, eu sou. E permanece firme. Para de dar ouvido. Fazer amiguinha lá, quando você chega e fala assim, ai, porque eu tenho problema no meu casamento. Ah, minha irmã, olha, você é muito mulher para aquele homem. Larga dele. Você não precisa passar por isso. Se você quer um conselho para o teu casamento, busque em fontes que jorram águas correntes e águas vivas. Porque ninguém com sede vai no esgoto beber água, não. Então, por que você está deixando que a boca de muito esgoto dê palpite na tua vida? Busque água na fonte, onde brota água pura, água limpa. Agora, o emotivo, o sentimental, vai para o Facebook. Vai expor a vida. E você não precisa disso. Você não precisa. Não ande pelo que você sente. Não. Ande convicto das suas decisões. O dia que eu fui me casar, no dia do meu casamento, meu pai chegou lá no salão, onde eu tive lá um dia da noiva, aquilo é de Deus, gente. Dia da noiva é de Deus. Fiz 12 anos de casada agora, meu amor me deu uma tarde da noiva. Foi maravilhoso. E meu pai chegou lá naquele salão, olhou para mim, você está linda. Pegou, entrei dentro do carro e ele disse assim, quer ir para onde? Eu, vestida de noiva. Quer ir para onde, minha filha? Falei, eu quero casar. Aí ele, tem certeza? Você está com as roupas aí no carro. Foge. Eu te levo para qualquer lugar no mundo, me fale um lugar, eu te levo para o aeroporto agora, compra a passagem, eu te levo. Qualquer lugar no mundo você queira ir. Meu sonho sempre foi fugir com uma noiva. Você pode ser ela. E eu, pai, eu quero casar. Ele, tem certeza, minha filha? Só tem 21 anos. Quer casar? Tem certeza? Falei, tenho, pai, eu quero casar. Ele falou, minha filha, eu ligo lá, só aviso que você não vai, não importa o dinheiro que eu gastei, não importa o que eu investi nessa festa. Foge. Gente, ele foi o caminho inteiro assim. Meu amor tinha feito umas faixas e colocado no caminho todo, até do salão onde eu estava, até o salão do casamento. Minha rainha, preferida minha, amada minha. Cada faixa era uma frase da música tema do nosso casamento. Antônio Cirilo, cetro de justiça. O povo crente. E aí... A declaração de amor, a música do Cirilo. Menina, ele foi tanto me perturbando para eu desistir de casar, que ele, no meio do caminho, falou assim, eita, ele pôs umas faixas para você aí. As primeiras eu não vi, eu vi só as últimas. Aí, beleza, chegamos lá, ele estacionou, desceu, mandou dar início na cerimônia, começou a cerimônia, voltou lá no carro, desci, ele parou. Quando eu fui descer, ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Desci, me posicionei na porta. Quando a porta abriu, para eu entrar, que ele me deu a mão, que eu dou um passo, ele me puxa. Ele olha para mim e diz, você tem certeza? Falei, eu tenho. Entrei, casei, acabou a cerimônia, a festa. Estou lá no meio da festa, ele me puxa para o canto, me leva no canto da parede. E ele diz assim, eu te dei chance até você entrar nesse lugar. Se um dia você desistir desse homem, desse casamento, você pode ir para qualquer lugar do mundo que eu te busco. E te devolvo para ele. Porque uma vez casada,
casada para sempre. Nunca mais esqueci. E quando eu penso em fugir, eu lembro que ele vai atrás de mim. E vai me pegar. Para me devolver, eu falo, não me dou o trabalho. Mas por que eu estou falando? Ali ele me ensinou uma lição. Não importa o que você vai viver daqui para frente. Você teve oportunidades, mas você tomou a sua escolha. E existe um peso nas nossas escolhas. Nós vamos até o fim na nossa escolha. Olha aí para o lado, não precisa falar nada, só olha para ele. Talvez não foi sua melhor escolha. Mas você vai até o fim com ela. Até Maquipela. Com essa escolha que você fez. Amém? Então deixa o sentimento. Deixa o sentimento. E por fim, remova o que for preciso. Há um segredo, queridos, chamado renúncia. Nós precisamos aprender dentro da nossa caminhada conjugal a remover da nossa vida o que for preciso. O que for preciso, você precisa aprender a tirar. Talvez aquele amigo de infância, que você ama, que esteve com você, mas que tem interferido no teu casamento. Remove hoje. Hoje. Talvez um emprego. Pastora, é. Talvez é o emprego que você está, que é um ambiente promíscuo, que não te dá alimento, mas pelo contrário, influencia você. E você sabe que você está prestes a cair com a enviada do cão, ou um enviado do inferno, que está lá para destruir o seu casamento. Querido, tira da sua vida. Tira. Ainda que para isso você vai passar por um tempo difícil, mais regrado, de dificuldade. Mas é melhor você ter dificuldade sendo fiel do que, numa vida de regalias, enfrentar as consequências de uma infidelidade. Então, remova o que for preciso. Retire o que for preciso. Renuncie, queridos, da sua vida o que for necessário. Coisas, muitas vezes, que nem pecados são, mas que não estão fazendo bem para a nossa vida. Vivemos na era do detox. Sim ou não? É suco verde com gengibre, com couve, com limão, com maçã verde, com pera, com maçã, com hortelã, com não sei mais o quê. E o povo é vidrado. Não, porque o detox, vamos desintoxicar o corpo. Querido, tem hora que a gente tem que desintoxicar o nosso casamento. Fazer um detox. Colocar para fora as impurezas. Deixar sair. Remover da nossa vida. Remova da sua vida. Remova da sua vida a pornografia, às vezes do casal. Quantos casamentos nós acompanhamos onde o casal, para poder ter relação sexual, tem que assistir pornografia antes. Tem que ver outro casal. Dentro da igreja, eu não estou falando de coisas lá fora, não, porque a gente for falar de coisas lá fora, no mundo, querido, aí a bagaceira é grande. Mas às vezes é dentro da igreja. Nós acompanhamos um casal
que os dois desempregados, uma luta, meu Deus, sabe, da dificuldade do alimento em casa. E começamos a orar, começamos a buscar, a jejuar, e Deus abençoou, deu um emprego para eles, e eles começaram a prosperar, e eles começaram a crescer, e passaram por uma casa melhor, e começaram a mobiliar a casa, e o cara comprou uma televisão, era o quê? 51 polegadas lá, sei lá quantas polegadas, enorme, colocou na sala, a coisa mais linda. E aí um dia a mulher vem conversar com a gente: pastor, tem quase 3 meses que eu não sei o que é dormir com meu marido na cama. Por quê, minha filha? Pastor, desde que eu comprei essa televisão. É lá na sala a noite inteira, vai dormir de madrugada, aí eu já estou dormindo, aí eu já não quero mais nada, tem 3 meses que a gente não tem sexo, e aí está desse jeito. E uma coisa chama a outra, aí ele começou só assistindo filme, mas aí se viu nas madrugadas, né, com fome, porque não comia mais a mulher, e aí tá, desculpa. Eu vi a cara do Ivan, eu falei, filho, falei besteira. Pastora insana. Então ele estava com fome, começou a assistir pornografia de madrugada, para se saciar sozinho. Vocês estão entendendo, querido? Como existem coisas, às vezes, que nós precisamos remover. Talvez o tempo que você tem gasto aí com tantas coisas, você pode investir mais no seu casamento. Talvez no celular. Lá em casa, às vezes a gente deita na cama, a gente não gosta de ficar no celular na cama. Mas às vezes com as demandas, com tudo, às vezes estou eu aqui do lado do meu amor e ele, eu com o celular e ele com o outro. Gente, aquilo me corrói. Quando eu olho, o que eu percebo, eu tiro o celular na hora. Aí já vou, já abraço ele, e já ponho a mão na tela do celular dele. E ali eu estou dizendo assim: ei, esse tempo pode ser nosso. Às vezes a gente está deixando que essas coisas roubem o nosso tempo. Precisamos remover. Remova o celular da sua cama. De preferência, remova do seu quarto. Para você não ficar ouvindo as notificações, não ficar vendo ele vibrar. Remova. Isso vai ser bom para o seu sono, e mais do que isso, vai ser bom para o seu pré-sono. Você dormir mais relaxado. Entenderam, né? Então, remova o que for preciso. Remova os conceitos. Remova muitos ensinamentos, como eu falei no início. Nós precisamos voltar atrás, muitas vezes. Remover o nosso orgulho. Reconhecer o nosso erro. Pedir perdão. Remova o que for preciso. Amém? Amém? Vem cá, meu bem. E nós queremos, nessa noite, orar com vocês, para que a gente possa fazer um ato profético nessa noite. Muitas coisas eu acredito que Deus já está fazendo nas nossas vidas. Eu não quero chegar aqui e dizer, porque a partir de hoje Deus vai fazer. Não, Deus já está fazendo. Eu acredito que a cada culto desse que nós participamos, a cada domingo, a cada reunião, a cada almoço que nós temos uns com os outros, um tempo de comunhão, Deus está fazendo muitas coisas. Eu acredito nisso. Mas quantas vezes tudo que nós precisamos é reconhecer o que Deus está fazendo e decidirmos ser coparticipante daquilo que Ele está fazendo. Como eu faço isso? Quando eu coloco em prática o que eu recebo. Quando eu coloco em prática, quando eu tenho atitudes daquilo que eu fui ministrado. E eu acredito que no nosso casamento, nós somos parceiros e coparticipantes de tudo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Hoje eu olho para uma geração que é carente de referenciais.
carentes de um referencial de casamento saudável. Uma geração desacreditada na família. E quando eu penso isso, me recai uma responsabilidade de dizer: Deus, eu quero ser esse, que vai ser uma referência para essa geração. A minha oração ao Senhor é dizer: Deus, nos faz uma referência para essa geração. E olha quantos casais nós estamos aqui. Quantas referências nós podemos ter para essa geração. De homens e mulheres que não acreditam mais na família, que não acreditam em um casamento saudável, vão olhar para você e dizer: é possível. É possível ir até Macpela. É possível ir até o fim. Passar pelo que for preciso. Ultrapassar qualquer barreira. Ir além de qualquer coisa. De qualquer limite. Não pense que é o fim. Talvez você entrou aqui essa noite e vocês estão por um fio. Talvez ninguém saiba, mas vocês sabem. Há quanto tempo vocês não têm uma intimidade? Há quanto tempo vocês não têm uma relação de homem e mulher? Há quanto tempo vocês não são cúmplices? Mas eu acredito, querido, que Deus não trouxe você aqui em vão. Mas que o seu casamento já está sendo restaurado. Ele não vai ser restaurado, não. Ele já está sendo restaurado. Amém. Vocês terão uma aliança restaurada. Vocês terão dias de cumplicidade. Vocês terão dias para sonharem e planejarem o seu futuro juntos. Vocês terão prazer um com o outro. Vocês terão prazer no corpo um do outro. E vocês nunca mais vão permitir que nada toque na sua aliança. Não importa se houve infidelidade, não importa que se houve ofensas, não importa o que houve. Você pode expressar a sua melhor versão, colocando em prática a palavra. A palavra. Em Deus. Em Deus, nós podemos todas as coisas. Nós temos um casal que caminha conosco já. Eles estavam no nosso casamento, né, amor? O Josilto e a Lena, eles estavam no nosso casamento. E nós acompanhamos a história deles. De como eles chegaram até o cartório, divorciados. Assinaram o papel de divórcio. Como ele levava mulheres para prostitutas para dentro de casa, na casa da mãe dela, e dormia com prostitutas no quarto, ao lado de onde ela estava amamentando a filha deles recém-nascida. E de como Deus restaurou aquela família. Hoje eles têm como um testemunho o divórcio assinado e o novo casamento assinado. De como Deus deu a eles mais 2 filhos, uma família linda, tem os prosperado de tal forma. Tudo por quê? Porque eles creram na palavra. Porque aquele homem foi restaurado. E aquela mulher reconheceu que Deus podia todas as coisas. Não importa o que você está vivendo. Reconheça hoje que Deus pode todas as coisas. Até Macpela. Custe o que custar. Aconteça o que acontecer. Porque essa é a vontade de Deus. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para viver uma vontade que é melhor do que a nossa. E a vontade de Deus é até Macpela. É que nós possamos passar por cima do que for preciso. Meu amor falou aqui de remover. E eu tenho uma mensagem que eu preguei aqui a primeira vez que eu vim, o primeiro dia aqui. Que é a mensagem que eu falo sobre você quebrar, destruir, arrancar da sua vida tudo aquilo que possa te impedir de cumprir o propósito de Deus. Quebrei uma TV bem aqui nesse canto aqui, ó. Quem estava aqui quando eu quebrei aquela televisão? A primeira vez que eu vim aqui no culto de domingo. Muita insanidade.
E essa mensagem é uma mensagem que eu prego há 10 anos já, desde 2009. Faz 10 anos agora em agosto que eu prego essa mensagem. Eu já quebrei estou chegando agora na marca dos 100 televisores quebrados em pregação. Sou um recordista. E apesar de ser uma mensagem que eu ministrei a maioria das vezes para jovens e adolescentes, em congressos, acampamentos e conferências que realizamos, ela nasceu por causa de um exemplo que eu vi no filme Prova de Fogo, onde o cara está com seu casamento destruído e um dos motivos era a pornografia. E num ato de revolta dele, com aquilo que estava destruindo o casamento dele, ele pega o computador, leva para fora, pega um taco de beisebol, quem lembra? E destrói aquele computador. E um dia que eu vi aquilo, eu falei, vou fazer isso numa pregação. Só que não com taco de beisebol, que é muito americano. Vou pegar uma coisa mais brasileira, uma marreta bem grande. E assim nasceu essa ilustração. Mas uma das vezes que eu ministrei essa ilustração, talvez mais marcante, foi num casamento. Eu fui celebrar o casamento de uma discípula, ela falou, pastor, eu quero essa ilustração no meu casamento. E no meio do casamento eu celebrando, tirei o terno, peguei a marreta, tinha um tambor com a televisão do lado assim coberto com um pano, eu tirei o pano, no meio do casamento, decoração linda. Peguei a marreta e falei para ele, se tiver alguma coisa tentando destruir o teu casamento, destrói isso antes que isso acabe com o teu casamento. Soltei o rock and roll e destruí aquela TV como uma ilustração. Porque às vezes é a TV, às vezes é a internet, às vezes, como meu amor falou, que é um emprego, é uma amizade. São tantas coisas que podem ser. São tantas coisas. Nós temos visto dentro da igreja pessoas que têm sido destruídas por essas coisas. Esses dias eu fui pregar no interior de um estado, numa cidade, e eu preguei, ministrei numa conferência, e depois, mais tarde, eu recebo no meu Instagram, no direct, uma mensagem de uma mulher da igreja. Pastor, pelo amor de Deus, eu tenho 20 anos de casado, eu tenho um filho adolescente, mas eu estou profundamente envolvido emocionalmente com um jovem da igreja. Comecei curtindo as fotos dele no Instagram, mandando direct para ele no History, e agora eu não sei mais como terminar, porque a gente terminou mandando nude um para o outro, e o negócio está muito sério, e eu não consigo mais me livrar disso. E graças a Deus eles ainda não tinham dado um passo mais, já tinha ido muito adiante, mas ainda não tinham se envolvido fisicamente, mas emocionalmente já estavam envolvidos. E eu falei para ela, procure a sua pastora imediatamente, em nome de Jesus, já que você está decidida a mudar. Mas eu vi ali como é sério se nós não soubermos fazer uso dessas coisas. É como eu sempre digo nessa mensagem, eu não estou dizendo que a televisão é do capeta, esse nunca foi o propósito. A questão é como você está usando isso. E quando você tem uma decisão até Macpela, você precisa estar disposto. Eu já removi gente da minha vida que na minha cabeça não tinha nada a ver. Falava, não tem nada a ver, e meu amor, não gosto. E sabe o que eu fiz? Em respeito a ela, por ela, mesmo sem achar que não tinha nada a ver, eu me afastei, eu bloqueei pessoas, eu cancelei contatos, eu me afastei de pessoas. Por quê? Porque se eu tiver que escolher entre aborrecer alguém, não vai ser a minha esposa. Meu pastor, o bispo J.B. Carvalho, ele sempre diz, você precisa escolher na vida com quem você vai se queimar. E eu tenho uma convicção, não vai ser com a minha esposa, não vai ser com a minha família, não vai ser com os meus filhos, porque essa é a minha prioridade. Eu sei que tem uma coisa que eu vou prestar contas diante de Deus, foi a família que Ele me deu. E eu preciso estar disposto a fazer o que for preciso para preservar isso aqui. Às vezes, nós vamos precisar abrir mão de coisas que para a gente parecem insignificantes. Talvez você fale, meu Deus, mas isso aqui tem nada a ver. Porque é assim, são dois mundos completamente diferentes, sim ou não? Totalmente diferentes. Mas nós nos unimos e vamos permanecer unidos. E eu vou respeitar o que é importante para ela e ela vai respeitar o que é importante para mim. E assim a gente vai até Macpela.